Oi, eu me chamo Jaiana e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, intitulado Avaliação do uso de resíduos de milho como substrato para a produção de celulose bacteriana. A celulose bacteriana é um biopolímero sintetizado por determinadas espécies de bactérias. Apresenta-se como um material promissor em diversas áreas, principalmente na biomedicina, através do seu uso como curativo úmido e matriz para incorporação de compostos. Também possui aplicações nas áreas de eletrônica, medicina, cosméticos e embalagem. Toda essa versatilidade se deve ao tamanho de suas fibras. Apesar de apresentar fórmula química idêntica à da celulose vegetal, a celulose de origem bacteriana apresenta fibras muito menores, em tamanho de escala nanométrica, ou seja, extremamente pequenos, o que fornece a ela uma maior superfície de contato, e com isso propriedades como porosidade, alta resistência mecânica, alta capacidade de absorção de água. Somado a isso também está o fato de que ela é biocompatível. Mesmo diante de tantas vantagens, há ainda um fator que limita a produção de celulose bacteriana, que é o seu elevado custo de produção. Em fermentações microbianas, cerca de 30% dos custos totais correspondem a gastos com o meio de cultura. No caso da celulose bacteriana, são utilizados açúcares puros como glucose, manitol e frutose, além de suplementos como o extrato de levedura e a peptona. O uso destes reagentes acaba tornando o processo desvantajoso em termos econômicos. Buscando resolver esse problema, pesquisas têm encontrado nos resíduos agroindustriais uma solução. No Brasil, há uma grande disponibilidade de resíduos cujo potencial biotecnológico é alto, porém ainda é pouco explorado. O milho é um dos grãos mais importantes para o agronegócio brasileiro. Somente em 2019, o consumo humano industrial atingiu 11.125.000 toneladas. Para se ter uma noção da quantidade de resíduos gerados com isso, basta imaginar que 28% de uma espiga corresponde ao sabugo e às palhas. Diante de tal cenário, pensou-se na seguinte questão: é possível utilizar sabugos e palhas de milho como substrato para a produção de celulose bacteriana pela bactéria Gluconacetobacter hanseനി? Através de pesquisas bibliográficas, estabeleceu-se a seguinte hipótese: sim, é possível, levando em conta que estes resíduos se encaixam na classe dos lignocelulósicos, podendo servir como fonte de biomassa renovável e barata na produção de açúcares fermentescíveis, através de tratamentos de hidrólise. Diante disso, o objetivo do projeto é analisar a capacidade da bactéria Gluconacetobacter hanseনি em produzir celulose bacteriana utilizando hidrolisados hemicelulósicos de sabugos e palhas de milho como substrato. A metodologia do projeto pode ser dividida em 3 etapas. A primeira delas consistiu na elaboração dos hidrolisados. Isso foi feito através do tratamento de 150 gramas de matéria seca triturada por 15,3 ml de ácido sulfúrico concentrado e água suficiente para completar 1,5 litro de solução. Essa mistura permaneceu em refluxo a 100 graus Celsius por 25 minutos e, após isso, foi filtrada. 300 ml do filtrado bruto foi reservado para posterior uso como meio de cultura, enquanto o restante foi detoxificado com óxido de cálcio até atingir pH 7, com subsequente abaixamento de pH para 5,5 com ácido fosfórico. A mistura foi filtrada e foi novamente tratada com carvão ativado, a 3% por 1 hora sob agitação mecânica. A mistura final foi filtrada em membrana Millipore de 0,45 micrômetros para eliminar qualquer vestígio de carvão ativado. O processo de hidrólise foi feito separadamente com os sabugos e palhas de milho. A segunda etapa da metodologia consistiu no preparo dos meios de cultura. Para cada hidrolisado foram usados 4 variáveis. O primeiro meio foi preparado com hidrolisado bruto, o segundo com hidrolisado tratado, o terceiro com hidrolisado tratado e ajuste de pH em 5, e o quarto com hidrolisado tratado e suplementação com 3 gramas por litro de peptona e 5 gramas por litro de extrato de levedura. Também foi preparado um meio padrão, contendo 25 gramas por litro de manitol, 3 gramas por litro de peptona e 5 gramas por litro de extrato de levedura. Esse meio servirá como controle. Todos os meios contêm um volume de 100 ml. Os meios de cultura foram autoclavados e então foram inoculados com 1 ml de pré-inóculo da bactéria Gluconacetobacter hanseনি. Foram armazenados em estufa e permanecerão lá por 20 dias a 28 graus Celsius para que ocorra a produção de celulose bacteriana. O projeto encontra-se em andamento.
Os próximos passos e última etapa da metodologia envolvem a caracterização das membranas. O rendimento do processo será calculado em gramas de celulose por litro de meio de cultura. A taxa de absorção de água será calculada através da diferença de massa entre as membranas secas e úmidas. O teste de microscopia eletrônica de varredura buscará observar as microfibrilas de celulose formadas. O teste de espectroscopia no infravermelho buscará identificar a presença de contaminantes e a composição do biopolímero formado. E por último, o teste de análise termogravimétrica buscará identificar o comportamento da celulose em diferentes temperaturas. Espera-se, com isso, o desenvolvimento de um biopolímero com renovabilidade, vasta aplicabilidade e custo de produção diminuído. Muito obrigada pela atenção.